Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha Ponto de Vista, um programa local para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento. Você tem uma boa ideia? Quer colocar em prática? Precisa das ferramentas e mecanismos, um ambiente certo e, claro, aquele incentivo para que você possa colocar essa ideia em prática. Todos nós temos sempre algo que possamos estar melhorando ou inovando. E para falar sobre inovação, hoje nós temos aqui a professora Fátima Cândia, que é da ETEC, Escola Técnica de Cubatão. Também o professor João Carlos Gomes, ele que é do Centro Paula Souza, mais precisamente da parte que trabalha com inovação, desenvolvimento, o projeto Inova. Vamos estar falando sobre esse projeto aqui no Ponto de Vista. Seja bem-vindo, professora Fátima. Obrigada. Seja bem-vindo, professor João Carlos. Muito obrigado. Inovação é algo interessante, né? O ser humano sempre vem inovando. Saímos das cavernas e hoje somos uma sociedade evoluída. Temos muito ainda que evoluir. E a tecnologia facilita muito. Porém, tudo depende da criatividade do homem. Inovação e criatividade são a mesma coisa ou não? Sem dúvida. Inovação no mundo moderno é encontrar ideias de processos que já existem, mas cujos problemas ainda não foram solucionados. Uma ideia inovadora é uma ideia que soluciona grandes problemas, né? Por isso que hoje, como a sociedade tem inúmeros problemas para serem solucionados, a ideia de inovação vem para ir ao encontro dessa questão, né? E mais precisamente na vida comum, o que mais se quer é solucionar problemas para as dificuldades que todos nós temos, né? Essa é a ideia de inovação. De inovação. Nós elencamos os problemas com demanda, né? Demanda de tempo, demanda de energia. Então, neste raciocínio, inovar é buscar uma condição mais fácil e mais prática de exercer atividades que hoje já existem. Perfeitamente, isso. Essa é a ideia de inovar, porque se tem, de forma um pouquinho equivocada, de que inovar é inventar. Não é uma invenção, né? É trazer soluções para coisas que já existem, mas que até o presente momento ainda não apresentaram uma resposta saudável, né? Então, é isso que é a ideia de inovar. Para inovar, é preciso, então, na nossa conversa, que a gente esteja muito antenado com os problemas que nos afligem, de toda a ordem, desde os mais simples aos mais complexos, né? Um exemplo típico é você estar atento a um ponto de ônibus onde tem mães com um filho no colo esperando um ônibus e quando o ônibus chega, ela percebe que o ônibus estava lotado e ela não sobe no ônibus por conta dessa condição. Inovar é pensar uma forma de comunicar àquela mãe de uma forma rápida pelo celular de que o ônibus que ela está esperando demorará no máximo 10 minutos e que ele está cheio para que ela tome uma decisão. Quer dizer, as coisas todas já existem, está faltando essa comunicação que facilita a vida daquela mãe que tem um filho no colo, né? Está faltando essa criatividade para unir essa informação com quem a procura, Exatamente. com quem necessita dele. Exatamente. Inovar passa por uma condição técnica, passa pela escola, passa por uma sala de aula, professora. Sim, então, naturalmente, né, o ser humano, e aqui no Brasil, nós temos o jeitinho brasileiro, que, na verdade, ele trata justamente disso, né? Porque problemas a gente encontra o tempo todo, o dia todo, por onde a gente passa, a gente vê isso, né? E a grande oportunidade é como é que a gente pode resolver esses problemas, ou existem problemas que a gente não vai conseguir resolver, mas eles podem ser o quê? Minimizados, eles podem receber um auxílio. Nós, na ETEC de Cubatão, né, trabalhamos junto com os nossos alunos hoje, o quê? Essa ideia, né? Justamente para ele observar um problema e apresentar uma solução. Então, no mundo onde a gente vive sempre cheio de problemas, o que a gente vai ser? Mais um gerador de problemas? Não. Vamos ser o quê? Um gerador de solução. E aí, dependendo de cada curso, né, ele vai ter essa orientação, essa instrução de como ele pode desenvolver as competências e as habilidades. O que nós estamos colocando, né, junto com essa ideia da Agência Inova,
que o professor João, né? Porque o Centro Paula Souza é esse órgão que junta, né? ETEC, FATEC e Agência Inova, está dentro do Centro Paula Souza, é sair da escola, é uma coisa além da escola, não só para os alunos, né? Mas além da escola, a comunidade em geral, né, também ter a oportunidade de ir para a escola, né? E aí ter esse conhecimento, né, com os professores, com os parceiros, e saber como que ele vai pegar essa ideia que está onde? Na cabeça, e passar ela para o papel. Porque alguém muita gente fala assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, né? Ela vale milhões. Só que enquanto a gente não aprende como colocar isso no papel, a ideia ainda não está valendo nada. Ela vai valer alguma coisa a partir do momento que a gente começa a desenhar, né? E é isso que nós, realmente na escola, nessa escola de inovadores, é a proposta que nós vamos mostrar, como se fosse o caminho das pedras, né? Olha só, essa sua ideia faz isso, né? Essa sua ideia melhora, olha, já pensou nesse ponto. Então, as pessoas vêm com suas ideias, porque todo mundo tem, né? Porque alguma dificuldade, algum problema, todo mundo sempre passa. E alguma coisa todo mundo já passou. Porque quem nunca falou assim, poxa vida, eu já passei por aqui, bem que eu pensei numa coisa assim, de repente vai ver, já está lá, né? No dia seguinte estão abrindo e fala, poxa vida, por que eu não coloquei essa ideia em prática? Às vezes faltou um pouco de quê? Dessa atitude. Então, esse empurrãozinho é o que nós estamos dando. Já vou considerar uma inovação essa metamorfose que acontece no ensino técnico no Estado, né? Observar que hoje o Centro Paula Souza dá condições da inovação, criando esse setor, ou seja, buscando alternativas para que as pessoas tenham mais desempenho e condições de evolução. Então, essa mudança dentro dessa visão da escola, principalmente da escola da técnica, a que vocês acreditam isso? Uma necessidade da sociedade, uma necessidade que a tecnologia impõe? O que se pode acreditar esta mudança, esta evolução e olhar diferenciado? O que hoje a gente conclui diante desses fenômenos do mundo atual é de que a articulação entre tecnologia, produtos e serviços ficou uma relação tão íntima e tão fácil de se tornar orgânica, que se pensou, através do ensino técnico, a hipótese de se articular essa realidade da vida prática, tanto da tecnologia como dos conhecimentos modernos, através de ideias que possam juntar o que a gente chama o hardware com o software, né? Quer dizer, o pensar e o fazer juntos de forma criativa, pensando na solução de problemas para as realidades humanas. Porque o que hoje se precisa no mundo é, para a realidade humana, se apresentar soluções de toda a ordem, seja da segurança, seja da cultura, seja da produção, seja da educação. Cada setor da vida humana hoje opera articulado com as tecnologias de forma muito criativa e muito veloz. E como está ao alcance de todos, essa é a grande demanda que aparece na ideia de levar ao jovem, que é um ambiente da vida extremamente propício, porque é dos 14 anos, é nessa idade em que tudo ferve na cabeça dos jovens, e como eles estão muito hoje plugados no ambiente tecnológico, criar um clima favorável para que ele articule isso no seu dia a dia, ele vai se apaixonar pela escola, ele vai se apaixonar pelo saber, porque ele encontra no saber novas formas de pensar criatividade que não estão simplesmente amarrados num plano hermético que fica empurrando para pensar algo que hoje, para ele, é relativamente enfadonho, que os deixa até, de certa forma, irritados. Desanimados, né? Desanimado. O jovem hoje, ele quer aprender articulado com as coisas que estão presentes na vida dele. Ele quer estudar pelo celular, via internet. Se você não criar mecanismos onde a tecnologia que ele já usa e intensamente não for a favor dele e a favor de ampliar os conhecimentos que ele tem, de forma que ele se torne um inovador, há um processo de repressão dentro dele mesmo. Essa é a ideia. Quando você vai ao jovem e leva a ele a possibilidade dele se apropriar de um conhecimento que está disponível de forma criadora,
ele se apaixona e aí ele avança para esse conhecimento de forma exponencial. É por isso que no mundo moderno há tantas soluções nas escolas técnicas tão criadoras, porque quando eles percebem essa interlocução entre tecnologia e saber, eles avançam com aquela energia do jovem e produzem resultados que são fantásticos, né? Nós temos então uma incubadora de ideias, seria isso? Perfeitamente. Uma incubadora de ideias dentro de uma escola. A escola hoje é uma escola moderna? É uma escola inovadora? A escola hoje, ela está desejando ser. Hoje, ela se move no sentido de se tornar dinâmica. Ainda existe uma ala conservadora? Não é que existe uma ala conservadora. Ainda há metodologias e processos que precisam ser melhorados no sentido de entusiasmar o aluno sobre novas formas para aprender a aprender, não é? Nós temos agora uma realidade no país que são as EADs, né? Sim. O ensino à distância, que veio por uma adaptação e uma inovação. E está sendo bem aceita, não? Está sendo bem desenvolvida. E é lógico, só é feito de acordo por causa da tecnologia. Estamos avançando em tecnologia e nessa condição. Concorda, professora? Sim, é muito importante até essa sua fala falando sobre o EAD, porque muita gente, né, acaba desacreditando. Eu ensino à distância, mas o aluno do EAD, às vezes, ele é muito mais comprometido, né? Muitas vezes ele tem que ser mais comprometido. Por quê? Porque ele está de frente para o computador e ali ele tem prazo, ele tem hora para poder entregar as suas atividades. Então, ele tem a apostila que ele tem que fazer a leitura, ele tem que assistir a videoaula, então ele tem um prazo para poder responder uma atividade, meia hora, 15 minutos, 45. Então, veio realmente como uma inovação, né, para o mercado e para atender muita gente que, por exemplo, né, como aqui, vamos pensar na nossa cidade, nós não temos uma faculdade, a gente tem alguns polos. O translado, né, de Cubatão para Santos, São Paulo, São Vicente ou qualquer outro lugar. Esse processo de ida e volta, ele demanda muito tempo. E aí, como a gente conhece a realidade da cidade também, é o custo, o ônibus, né? Então, para o aluno, ele, em casa, na comodidade do seu lar, assistindo, ou muitas vezes, né, tem criança em casa, tem a esposa, tem o marido, ele consegue atender a todos, estando ali e fazendo realmente, concluindo as suas atividades. Porque parte muito do desejo de realmente quem quer fazer, né? E quer fazer. É uma forma de alcançar a maturidade com muito mais velocidade, Sim. né? Porque, como bem disse a professora, a responsabilidade sobre o conteúdo, sobre os exercícios, ele não está em uma sala de aula, né? Sim, Ele é totalmente dele. É do ele aluno. não tem alguém cobrando ele, não. Ele verifica os prazos e tem que cumprir as datas. Sim. E a responsabilidade dele em se aplicar. Quer dizer, é uma forma também de evolução. Sim, é uma forma de evolução e hoje, né, a gente tem, né, diversos, até mesmo dentro do Centro Paula Souza, existem os MOOCs, né, que são os cursos livres, cursos rápidos em que as pessoas elas podem estudar, elas acessam, não tem um prazo. Nesses cursos livres, ela vai acessar, ela vai aprender no tempo dela. Não existe um período de início e fim. Não tem um período. Quando individual. ela finalizar, aí ela recebe a certificação. A gente sempre discutiu nessa questão de que o aluno deveria ter uma atenção especial, se tornar único. Difícil uma sala com 30, 35 pessoas. O EAD veio tornar isso possível. Sim, agora o aluno é único, ele pode chamar o tutor dele online, tirar realmente essas dúvidas ali. Na sala de aula, né, você não consegue atender a todos ao mesmo tempo, né? O formato de aula geralmente de 45, 50 minutos, uma sala com 40 alunos, né? Então seria 1 minuto para cada, uma conversinha rápida e dispensa, né? Mas por isso que essas ideias de trabalhar também, como vem com a agência Inova, de trabalhar criando projetos, isso torna muito mais fácil, porque aí a gente consegue trabalhar o quê? Os grupos, as ideias, apresentar depois nas feiras, né? Então, é um formato totalmente... Lembrando, eu coloquei essa questão que você colocou da escola técnica, né? Então, é como a gente procura, né? Eu fui aluna do professor João, fiz faculdade de economia com ele. Lá atrás, umas 3 décadas mais ou menos, né? O professor João, ele falava assim, olha só, gente,
vai chegar um momento que a gente não vai ter mais emprego. As pessoas vão estar trabalhando nas suas casas, home office. E a gente imaginava aquilo, né? Com 17 anos, né? Falei, como é que vai ser isso? Não vai ter mais emprego no mundo, as pessoas... Como eu vou trabalhar em casa, né? Assim, vão criar os seus próprios empregos, né? Vão trabalhar nas suas casas. Então, para a gente, aquilo, há 3 décadas, a gente ficava imaginando como é que vai ser esse mundo do futuro. E esse futuro já é agora, né? Já está acontecendo isso aí já há um tempo. E as pessoas, elas estão fazendo o quê? Elas estão se reinventando. Porque elas têm, né? Todo mundo tem alguma habilidade, alguns têm mais que outros em determinadas áreas. Então, elas estão pegando essas suas habilidades e é um momento em que elas vão fazer o quê? Criar a sua própria experiência. É um momento de motivação, né? E desempenho. Exatamente. Vamos continuar esse bate-papo com o professor João, com a professora Fátima, depois dos nossos intervalos. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista. Vamos falando de inovação, projeto que o Centro Paula Souza vem oferecendo dentro do segmento Inova, junto à ETEC. E aqui em Cubatão também tem isto. Nós estamos conversando com a professora Fátima Cândia, que é responsável pelo Núcleo em Cubatão, e também com o professor João Carlos Gomes, ele que traz essa responsabilidade, essa apresentação do Inova. Nós estamos falando aqui no primeiro bloco sobre evolução, o homem com a sua expertise, o desenvolvimento, a criatividade, e cada qual, dentro da sua possibilidade, de, em determinadas áreas, ter mais facilidade e criatividade, dinamismo. Falamos do jovem, falamos do EAD, né? E como a professora estava falando, a possibilidade de criação dentro de cada um, ou seja, cada caixinha tem o seu jeito. Exatamente. Cada ser humano tem a sua especialidade. Cada um tem as suas habilidades. A gente está ajudando, na verdade, a desenvolver essas habilidades, fazer com que a pessoa enxergue todo o seu potencial. Então, quando a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai mostrar quais são os pontos, né? O que tem um empreendedor? O que diferencia realmente esse empreendedor? É a sua visão, é o olhar diferenciado, é passar por um lugar... Poxa vida, por que em vez de ficar reto não podia ser um pouquinho entortado? E aí a gente vai perceber que ele mudou uma situação e aquela situação ela está beneficiando muitas pessoas. Então são pequenas coisas. Né? Vocês falou do aplicativo, né? Para reduzir o tempo de espera no ponto de ônibus. Né? Então quantas pessoas, né, já sabem o momento certo, né? Ah, o ônibus vem em 10 minutos, então sai. Evita esse problema da espera. Né? Então, consegue se programar, assim, né? Não resolveu o problema, minimizou a situação. Não resolveu o problema do atraso, nem o ponto cheio, mas resolveu a possibilidade de você não ficar sofrendo ali. Ele já sabe, né, que vai ficar tranquilo. Não vai ficar sofrendo ali. Quando a gente fala em inovadores, em pessoas criativas, em empreendedores, geralmente vem aquela imagem do terno, gravata e aquela valise. Né? As pessoas têm esse estereotipo. Isso prejudica um pouco? As pessoas precisam se ver como empreendedores e entender que não é o terno, a gravata e a baliza que vai fazer dele um empreendedor. É possível? Tem esse estereotipo? Então, isso está mudando fortemente. Se você olhar nos grandes centros de inovadores, quem vai na Avenida Paulista, em São Paulo, e visita os coworkings, que são espaços compartilhados, e ali há inúmeros empreendedores compartilhando do mesmo espaço, é um ambiente despojado. Os jovens que ali estão trabalhando e criando ideias é bastante despojado, com as atitudes típicas da juventude, mas aquela sinergia criada por múltiplos jovens que têm como foco o mesmo desejo de inovar, cria um ambiente com um potencial tão grande de gerar ideias novas que faz daquilo um novo ambiente formal de trabalho, a informalidade, né? Tudo de uma forma despojada e informal. Perfeitamente. Né? À vontade. Né? Ele é construído, aliás, para ser informal. Você tem anexo a esses escritórios compartilhados, cafeteria, um lugar de lanche, onde se senta são puffs, sofás, há muita cor, há muita beleza, e é um ambiente que acolhe de forma lúdica toda essa juventude extremamente criadora
que se encontra em ambiente simples e despojado para pensar em ideias fortes e inovadoras. O mundo do trabalho hoje está caminhando para isso. Sistemas compartilhados de pensar, sistemas compartilhados de produzir em ambientes muito despojados, né? Nós temos então essa quebra de paradigmas, né? Então, Sim. está se transformando em algo mais comum, mais próximo da realidade. Exatamente. E nós vamos ver, talvez, por conta dessa realidade que já se espalha no mundo dos negócios, salas de aulas também mais interessantes. Vamos chegar a essa transformação na sala de aula? É possível que isso venha a acontecer e não demorará muito. Já existem ETECs e FATECs no estado de São Paulo que montam nas suas unidades salas de coworking, onde é um ambiente que não é sala de aula, mas ele tem espaços informais para os alunos se encontrarem. Por exemplo, uma unidade que tenha 4 cursos diferentes, construindo um espaço de coworking acadêmico, ali alunos de cursos diferentes podem se encontrar para trocar ideias dos saberes que têm de forma informal. Interação. Essa interação de forma informal é um estopim para ideias inovadoras surgirem, né? Hoje o jovem tem como um norte o Vale do Silício, né? Que é aquela coisa de tudo que se pensa em informática, em desenvolvimento, em hardware e software, Vale do Silício, né? Muito se fala nisso. É um lugar onde as coisas acontecem. E essa transformação, através da tecnologia que nós temos agora, da internet, ela se aproximou de todos nós, né? Isso. E o senhor comentou a respeito da sala de aula. Falta muito, professora, para a gente mudar a sala de aula, para que essa inovação também alcance essa formatação em sala de aula? Se a gente pensar em questão de estrutura, né, de concreto, de material, isso ainda falta, porque a gente depende dos recursos para que possa fazer isso. Mas a nossa ideia, a transformação, ela vai além disso. Já começa Né? não dependendo dessa questão da verdade, forma física, né? Não depende disso, é muito mais do próprio professor, do orientador, de mostrar. E aí a gente procura, na verdade, hoje, fazer o quê, né? Trabalhar mais com menos, né? Isso é até uma frase, aí uma vez que a gente ouviu do Mário Sérgio Cortella, né? Então, a gente já busca trazer isso, porque é ideia, porque a gente sabe que nem sempre o aluno ele vai ter o mesmo, né, material disponível em casa para poder criar. Mas é isso que faz até algumas, né, como eu falava do jeitinho brasileiro, ele cria a partir da necessidade. Então, se ele não tem, é aí que ele consegue arranjar uma maneira de criar com aquela falta, tá? Mas nós temos aqui, por exemplo, na Tec de Cubatão, aqui na extensão, né, o curso de jogos. Que é no Afonso Schmidt, a né, extensão. no Afonso Schmidt. Então, é uma unidade que é compartilhada, então tem o EJA, né, e no mesmo prédio nós temos os cursos ali, Administração, Contabilidade, e tem o curso de Programação de Jogos, né? Então, a gente, assim, não temos os computadores de ponta, mas nós temos os computadores prontos para isso. E nós já tivemos uma premiação na FETEPS, com uma criação de um jogo feito aqui em Cubatão, né, o Cubaville. E os alunos fizeram o quê? Criaram um joguinho de português e de matemática, e foram instalando aqui nas escolas da rede para os alunos poderem, mostrando o quê, né? Na verdade, até o nome do jogo tem a ver, porque Cubatão é tudo vila, né? Vila Natal, Vila São José, né? Vila dos Pescadores. E aí formataram o jogo dentro da cidade e os alunos tiveram essa possibilidade de jogar. Além de desenvolver a área matemática, o conhecimento também, a interação. Matemática e português, e aí eles foram vencedores do Prêmio FETEP já há alguns anos. Fora esse, nós tivemos também no Prêmio ESEG outra também premiação, que foi do curso do meio ambiente, que os alunos criaram, né, a gente estava nessa época de dengue, e aí eles criaram um produto, eu não lembro qual foi a planta agora, assim, não me vem da cabeça, mas eles criaram um repelente. E aí, exatamente, né, a partir de uma substância. Então, isso nós já desenvolvemos, né? Sem esses recursos, um ambiente, né, inovador. Falei, então, a gente não tem ainda esse recurso. Se tivesse, poderia até ser diferente, ou talvez não. Mas é a ideia, né? Foi isso que o João estava falando, né? A ideia mais é os orientadores, os professores que estão ajudando nessa transformação. A aula problematizada, o aluno aprende a solucionar problemas. A aula não é mais uma mão de direção
em que o professor fala e o aluno escuta. O professor é meramente um apoiador. A aula traz um problema da vida cotidiana e o professor vagarosamente vai aproximando o problema dos conteúdos que estão sendo discutidos. E a partir dos conteúdos do problema concreto que ele vive, ele vai sendo incentivado a solucionar o problema. Essa é a nova sala de aula, né? Nós estamos falando de inovação, né? Nós estamos falando de criação, de mudança. E o professor comentou agora nessa mudança, nessa dualidade agora na sala de aula, né? Que antes era uma mão de direção e agora se tornou mão dupla. Exatamente. Aí eu pergunto a vocês, nós estamos desenvolvendo isso já no ensino médio. Isso pode ser começar trabalhado muito mais cedo? Sem dúvida. Porque a tecnologia faz parte do mundo das crianças hoje, com uma facilidade enorme. Eles já nascem operando um smartphone, né? Exatamente. A gente sabe disso, né? E muitas vezes a gente, devido à idade, não tem condições de avançar tanto, mas eles parece que já nasceram plugados. Exatamente. Já nasceram antenados. É o caminho levar essa possibilidade de desenvolver inovação já desde criança? Essa Algumas questão de incentivação? escolas, ela já tem esse componente já no ensino fundamental, né? O empreendedorismo. E a criança ela é estimulada a criar algum produto, e aí tem as feiras do conhecimento, geralmente em outubro, novembro, nas escolas de ensino fundamental. Geralmente é onde eles vão apresentar alguma coisa. Eles precisam criar alguma coisa que possa ser vendável ou uma prestação de serviço. Então, muitas crianças já, desde ali da primeira série, elas já começam a fazer isso. O que nós vamos fazer para apresentar como Feira do Conhecimento? Usando, sim, a base nacional comum, que é o que eles aprendem na escola, e mais esse despertar, que aí o professor ele vai orientar. Né? Olha só, o que você gosta? Né? O que você vai fazer? Né? Eu trabalho em uma outra escola e nós temos também, no nosso caso, o que nós vamos fazer? Eu trabalho com alunos de sexta série. É uma feira de HQ. Então, a classe, né, eles, né, nós falamos assim, o que nós podemos fazer? Né? E aí, com esse auge, né, da Marvel, da DC, eles falaram, professor, tem um que gosta de contar história, tem um que gosta de desenhar, podemos fazer uma feira? E aí o formato foi dado por eles. Como é que a gente pode fazer a feira? Não, vamos dividir em grupo. Então, quem vai escrever história? Já tem o escritor, já tem o contador, já quem é que vai fazer as brincadeiras, quem é que vai ilustrar. Então, eles já criaram, e a orientação é como vai ser feita a apresentação. Né? No ano passado, nesse mesmo formato, nós tivemos o quê? Né? A educação financeira. Então, cada um era responsável. O desenvolvimento isso, no dentro desenvolvimento. já então, na sexta série. Isso na sexta série. Então, isso na sexta, mas do Pode primeiro ser ao feito quinto já tem, no nono e no ensino médio. Na ETEC, nós temos também a Feira Tecnológica, né? Ela acontece final de novembro, começo de dezembro, e o aluno também ele já é orientado. Porque a gente precisa entender, e o aluno, né, entender que assim, a sociedade ela tem necessidades, e como é que a gente vai colaborar. Então, o que eu estou aprendendo na sala de aula, como é que eu vou colaborar com o mundo no qual eu estou vivendo. É uma integração, então né? É eu me integro e me preocupo. Como é que eu colaboro? Será que eu posso ser remunerado por isso? Então, o que eu vou desenvolver? Então, a gente vai trabalhando esse conceito, né? Para ele entender, não é uma questão de ser capitalista, mas também, porque em tudo que a gente vai fazer... Sobrevivência natural. Existe sobrevivência. Então, será que eu posso colaborar de uma maneira com a sociedade e eu também posso ser remunerado por isso? Então, são essas, né, as competências. E no ato de produzir isso que ela está falando, o método que eles usam para prestar uma solução para a comunidade é colaborativo, é trabalho em grupo. Então, o grupo propõe como trabalhar, como vai fazer, um vai contar a história, outro vai ler a história. O ato de combinar como isso vai ser feito, que já é coletivo, prepara o aluno para pensamento coletivo, ou seja, entregar para a sociedade, que é um coletivo, a experiência coletiva que eles vivenciaram. Isso é Pensar criativo, em grupo. Né? Nós estamos falando de inovação, né? E falando da escola, inovação. O professor João, a professora falou agora, o senhor foi professor? Foi meu professor de economia. De economia. E eu tive a oportunidade de conversar com o professor João nos bastidores e observo que ele é um entusiasta e um inovador. Observando esse viés, eu faço o questionamento: como preparar os professores para serem inovadores?
já que a inovação na escola passa também pelo mestre. Nós estamos preparando os professores com essa inovação? Hoje o Centro Paula Souza tem uma preocupação permanente de capacitar professores para salas de aula focadas em solução de problemas, que tem metodologia própria, porque o diálogo com o aluno é um diálogo de aproximação extremamente suave, não é uma aula informativa, como eu digo, com uma mão de direção, é uma aula dialogada, onde um problema é colocado e se pretende que a solução venha pelos conteúdos que se discute o problema. Este professor, no Centro Paula Souza, está sendo capacitado permanentemente para se adequar a esse método. Ou seja, ele vai deixando de ser professor e passa a ser tutor. Mentor, um tutor? Um mentor. Ele é um personagem que o aluno, que deixa também de ser aluno, tem uma certa paixão pelo método que ele usa em se aproximar dele e produzir o conhecimento a partir do aluno, né? O aluno aprende por si próprio, guiado pela mão do professor, cuja especialidade é uma tutoria, uma mentoria, onde ele incentiva o aluno, pelo conhecimento dele, a chegar a solucionar os problemas que estão propostos. Nós né? estamos desconstruindo uma forma e, a partir dela, construindo uma outra com mais otimização e dinamismo. Sim. Perfeitamente. Então, há uma preocupação também com o docente nessa questão de torná-lo um inovador também. Isso. Métodos inovadores de relacionamento com os alunos, porque a sala de aula hoje chega na nossa sala de aula um mundo novo. Um jovem... E com uma velocidade muito grande, Muito grande. Chega um jovem que tem condutas e atitudes próprias do mundo hoje, que é extremamente acelerado, e que se o professor não estiver preparado para compreender as razões daquela atitude e o que ele faz com ela, para transmitir para ele o conhecimento que ele pretende de forma estimuladora, ele perde a mão da aula, você entende? Porque hoje o aluno pode ouvir um tema com o professor, pode ter um conteúdo com o professor, e amanhã, ou então daqui a pouco, ele pode ir na internet buscar o conteúdo. Ele faz na hora. Na hora. Então, há uma necessidade de real time nessa questão do ensino. Exatamente, porque exemplificando o que você está falando, economia, eu falo sobre um economista chamado Adam Smith. Quando eu falo Adam Smith, um grupo vai para o celular. No passado, a ideia que vinha, se ele foi para o celular, ele não está gostando do meu tema. Sim. Ele foi ver Adam Smith lá. Ele foi buscar o Adam Smith. Aí ele diz, olha, é de 1776. Ele é da Escola Clássica de Economia. Ele vai conferir, vai buscar saber e colocar a prova, né? Perfeitamente. Não é? Esse é o mundo novo da sala de aula que o professor precisa aprender a lidar com ele. Não é que o quadro negro ficou antigo, é que ele precisa de mais aliados. Exatamente. Mais aliados. Nós vamos a um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre inovação. Estamos aqui com a professora Fátima Cânvia e o professor João Carlos Gomes. Falamos de inovação, sala de aula, mudanças, a nova formatação, esse dinamismo que a tecnologia vem empreendendo na sociedade, e a sociedade também acaba repassando isso para as instituições, né? Nós falamos sobre a mudança na sala de aula, o dinamismo, e eu acabei falando que o quadro negro precisa de mais aliados. Muitas vezes a gente olha para o quadro negro e fala, já não é mais o quadro negro, é a lousa digital agora. Nós estamos desenvolvendo isso, nós estamos avançando, nós que estamos buscando a inovação, nós estamos levando essa inovação para o aluno? Eu penso que sim. Ela não é na velocidade que se esperaria, mas há um esforço. Eu falo pela instituição que eu trabalho, que é o Centro Paula Souza. Há um esforço considerável de levar ao aluno a métodos que sejam adequados à forma de vida com que ele vive, associando conhecimento com vida em fluxo. E, ao associar conhecimento com a vida em fluxo, levando para ele como articula esse conhecimento com as novas soluções para a vida. Essa linguagem, eu prefiro chamar de linguagem, essa linguagem da sala de aula, professor-aluno, já é um grande esforço que tem sido feito, pelo menos
na instituição que eu trabalho, para tornar a aula mais dinâmica, mais acessível e mais agradável para o aluno. Ele aprende por si próprio, guiado por uma mão que está do lado dele. Atrativa, aula atrativa. De forma atrativa, perfeitamente. Eu vou fazer um comparativo aqui com a minha própria geração. Eu me considero uma pessoa que busca sempre estar antenada, aberta às inovações, às possibilidades, à tecnologia, buscando sempre o que há de novo no mundo, que o mundo está, as mudanças, né? Mas existem pessoas também que são mais conservadoras que isto. Essa dificuldade da minha geração entre pessoas que não são tão conservadoras, pessoas mais conservadoras, mais restritas, isso acaba prejudicando também a evolução da escola, da inovação. Eu comparo que com a minha filha, ela tenha uma condição ainda mais inovadora. Então, falar em tecnologia, avanços, mudanças, para a geração dela vai ser algo muito mais fácil. Ou seja, talvez nem seja necessário falar, né? Já seja algo que seja intrínseco, já seja inerente dessa geração. Essa nossa geração ainda tem dificuldades para lidar com isso? Eu penso o seguinte, mesmo a nossa geração, quando eu falo nossa para quem nos vê e nos ouve, lá atrás, vem aprendendo uma forma de aprender com as coisas novas da vida e há um esforço em cada um mental para se render às novas evidências e viver a vida usando esse mundo novo que apareceu. É muito comum você ver uma pessoa com 70 anos, 65 anos, já no WhatsApp, mandando mensagem, fazendo selfie. Essa dinâmica da vida nova, impensável há 35, 40 anos atrás, mostra como as gerações antigas vêm se adaptando de uma forma simplista a um mundo que está por vir, porque ele é arrebatador, você não tem muita saída. Ou você se aproxima dessas novas tecnologias, novas formas de vida, que eu chamo digitais, ou você vai entrando num mundo de silêncio que entristece muito. Sim, eu tiro pelos caixas eletrônicos. Ainda muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com o caixa eletrônico, com o sistema do caixa eletrônico. Professora, a senhora que lida com os alunos em sala de aula e com os pais de aluno, essa minha preocupação, ela tem fundamento? Sim, tem fundamento. Realmente, para alguns ainda é mais difícil. Mas como estava dizendo o professor João, né? Essa questão de aceitação, de estar participando, né, de toda essa mudança, ela vai praticamente assim, vai no fluxo. É claro que tem alguns ainda que vão ter muita dificuldade, tem uns tanto novos ainda, né? Mas essa geração ainda, os mais, assim, um pouco mais antigos, né? Os clássicos. Os clássicos, esses, gostei, né? os clássicos. Né? Esses ainda, a gente percebe essa mudança, até mesmo nos próprios comerciais de televisão, como se coloca, né? E como o professor João falou assim, né? Quem não participa é um mundo muito silencioso, né? Minha mãe tem 75 anos, vai fazer agora 75 anos. E ela também já está aprendendo, assim, né? Já faz um tempinho, já está aprendendo, mas cada dia ela descobre alguma coisa nova e ela sempre chega lá, e agora? Como é que eu faço com isso? Então, de repente, começou com o WhatsApp para poder melhorar a comunicação, depois com grupo a de rede, família. Exatamente, grupo de família, depois rede social. Ah, mas tem uma outra rede social, né? Então sai do Facebook, Instagram. Ah, mas tem uma outra coisa. Então sempre uma coisa vai acabar puxando. Viu aquela música no YouTube que é mais antiga? Exatamente, né? Então, é no YouTube. O YouTube então é uma alegria para o pessoal. Aí depois descobre Netflix, né? E vai descobrindo mais o mundo, né? Já descobre que pode fazer compra pela internet, pagar usando, como é que faz? Não preciso sair de casa. Exatamente. Então, toda essa facilidade. Então, só que assim, né? Sempre por isso que precisa do quê? Alguém ali do lado para fazer. Como na escola a gente tem sempre os professores, os tutores, a família também, né? Mas mesmo existe muita gente que acaba não tendo esse apoio da família, foi montado muitos polos também para ajudar o pessoal de terceira idade a fazer o quê, né? A entrar nessa aula de informática, né? Entrar, né? Fazer uma introdução à tecnologia. Os bancos ainda têm aquele auxiliar que fica ali, né? Para ajudar. O que melhorou muito foi a biometria. Então, né? Colocar só o dedinho ali, aí ele já tem todos os dados dele. Então,
graças a Deus, é digital, é uma coisa única, Não né? precisa ficar lembrando a Não senha. precisa ficar lembrando, coloca o dedinho ali e ele já consegue fazer as operações. Eu perguntei dessa questão também da geração, porque eu vou entrar agora na questão do curso que acontece na ITEC, esse grupo de Nova, que é assim, é um curso que não tem idade. Nenhuma idade. A Agência Nova Paula Souza está levando para as ETEC e as FATECs um curso que é um programa chamado Escola de Inovadores, que atende a toda a comunidade onde está a ETEC, tanto jovens como trabalhadores comuns, jovens que sejam da ETEC e FATEC de outras escolas, dispostos a conceber uma ideia inovadora que se transforme num negócio. Essa é a chave do programa. Esse programa está composto por 10 encontros de 4 horas. Cada encontro é um tema que amplia o conhecimento para, no final, eles terem uma empresa para o mercado. Essa é a ideia. Essa é a ideia do que já acontece em Cubatão. Já Cubatão acontece, já tem a turma que avançando. É um curso com 10 aulas de duração semanal? Um curso semanal com 10 encontros de 4 horas por semana. São 10 semanas, 4 horas por semana. Em torno de 3 meses, a pessoa Ele- já tem uma nova visão de Isso. como inovar. Agora, o formato, ele vai ao encontro do que nós conversamos. Não é uma sala de aula. O formato é de uma oficina, onde a aula é dialogada com os participantes e eles vão construindo a empresa a partir da ideia que eles têm, num crescendo. Então, eles aprendem primeiro atitudes empreendedoras para empreender. Depois, numa outro encontro, eles vão aprender uma técnica chamada Design Thinking, que significa desenhar um pensamento, pensar numa ideia. Depois do Design Thinking, eles vão para um outro encontro aprender modelagem de canvas, modelar a negócios a ideia que foi criada. Depois eles recebem suporte de questões financeiras, questões de marketing, legislação para a empresa e proteção empresarial, marketing digital, tecnologia para empresas, para startups. Quer dizer, os temas vão sendo constituídos a cada encontro de 4 horas, de tal sorte que a soma desses conhecimentos possibilita, no final, o participante se encontrar com tutores e com empresários da nossa região que vão aferir como é que aquela ideia nasceu e qual é o potencial que ela tem de mercado. Porque na sala de aula o que nós vamos ter também é empresários, gente do mercado fazendo oficina. Quer dizer, não é mais sala de aula, é uma oficina patrocinada por pessoas do mercado no nosso programa, levando àquele que está fazendo o curso conhecimentos sobre a forma aprender e fazer e aprender, né? E crescer junto com os temas. Ele vai estar envolto com o que a gente chama com o ecossistema de negócios da região, né? Ou seja, ele vai ter todo o conteúdo. Passo a passo, ele vai sendo preparado, dando as ferramentas para que ele possa desenvolver. Perfeitamente. É bem Então, isso. o conteúdo, quer dizer, vocês vão dar as ferramentas. Exatamente. A ideia pode surgir durante o curso, pode surgir ao final do curso, mas ele vai ter as ferramentas de como lidar com isto. Perfeitamente. E é um curso que não tem limite de idade. Não paga nada, não tem limite de dinheiro, não tem limite de idade. Restrição quanto a nível de ensino médio, primeiro, segundo grau, não. Nenhuma restrição. Se você tem uma boa ideia, não importa o teu grau de formação, mas você tem uma ideia e o seu olho brilha, pode vir para o curso. Tem uma ideia, o olho brilha, procura ETEC, porque tem um grupo que vai te ajudar, Não tenho a menor dúvida. vai te auxiliar. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo do programa. Quero agradecer a participação da professora Fátima conosco, também do professor João. É muito bom, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo Inova. Obrigado, nós que agradecemos, né? E assim vamos chegando ao final de mais esse ponto de vista, esse bate-papo dinâmico e inovador. Lógico, se você tem interesse em participar deste curso que foi apresentado aqui, procure a ETEC mais próxima de você. Entre no site, vá atrás, corra atrás daquilo que você acredita. De repente, essa sua boa ideia pode lhe render muitos frutos. Agradecendo aos participantes, agradecendo a toda a equipe, continue na nossa programação. Lembrando que o nosso conteúdo também na internet, no nosso canal, no Facebook, TV Câmara Cubatão, bem como o nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Até o próximo ponto de vista.